Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial. Eu sou o professor Reginaldo, nós estamos na parte 2, que trata da geometria espacial. O tema da aula de hoje, continuando o nosso tema sobre distâncias no espaço, vamos tratar da distância entre duas retas. Depois dessa aula, você vai ser capaz de calcular a distância entre duas retas, dadas suas equações ou dadas informações básicas sobre elas, como pontos e vetores diretores. Antes de começarmos, é importante alertar que algumas vezes erros são detectados depois da gravação da aula, como, por exemplo, o sinal trocado, uma continha que eu fiz errado, mas que não interfere no entendimento geral do tema da aula. Quando isso acontece, eu coloco uma errata na descrição do vídeo. Por isso, antes de começar, dê uma olhada na descrição do vídeo para ver se não tem nenhuma errata. Agora sim, pegue seu papel e lápis que nós vamos começar a aula. Dando continuidade ao nosso estudo de distâncias no espaço, hoje a gente vai falar sobre distância entre duas retas. Vamos começar pela definição. Dados duas retas R e S, a distância entre R e S, denotada por esse símbolo, que significa D de distância, de R até S, é a menor das distâncias entre todos os pontos de R e S. Bem, seguindo a linha do que a gente tem feito, a gente define a distância entre dois objetos, no caso duas retas, como sendo a menor de todas as distâncias entre seus pontos. Vamos ver como é que isso fica no caso dessas duas retas. A gente já viu, quando a gente falou de posição relativa entre duas retas, se você não viu, vou deixar um link aqui para você ver, que são os 4 casos no espaço de posições entre duas retas. Elas podem ser paralelas, concorrentes, coincidentes ou reversas. E aí vamos ver como é que fica a distância em cada um desses casos. No primeiro caso aqui, em que as retas são paralelas, se você pegar um ponto qualquer dessa reta, você vai ver que a distância desse ponto até essa reta é dada por esse segmento aqui, que é perpendicular às duas. O comprimento desse segmento é menor do que qualquer outro segmento que eu partir de P e escolher um ponto arbitrário da reta S. Qualquer um que eu escolher aqui. Ó. Esse primeiro segmento aqui, que é perpendicular, ele é menor que todos. Isso vale para qualquer ponto que eu pegar da reta R. Se eu pegar esse outro ponto aqui, fizer o mesmo raciocínio, passo uma perpendicular, vou encontrar esse ponto aqui. Essa distância é a menor de todas, partindo desse ponto. Se eu começar a pegar outros pontos aqui, ó, essa distância aqui sempre é menor. E como elas são paralelas, essas duas distâncias são iguais. Então, no caso delas serem paralelas, essa vai ser a menor de todas as distâncias. No caso delas serem concorrentes, elas têm um ponto em comum. Então, eu vou pegar como ponto de R de S esse mesmo ponto. A distância de um ponto até ele mesmo é zero. Então, a distância aqui no caso de R e S, quando elas são concorrentes, é zero, porque ela é atingida por esse ponto aqui, pegando ele para R e para S ao mesmo tempo. No caso das retas coincidentes, é óbvio, porque é a mesma reta. Então, a distância tem que ser zero também. No caso em que as retas são reversas, como é que a gente procede? A gente pega um ponto qualquer aqui e desce uma perpendicular ao plano de S. Porque quando as retas são reversas, elas estão em pontos distintos, paralelos. E aí eu posso ir fazendo isso para todos os pontos de R. Vou pegar esse outro aqui, fizer isso daqui, calculo a distância desse ponto até esse plano. Quando eu for variando todos os pontos, eu vou construir uma reta aqui assim, ó, que é paralela à reta R, só que ela está no mesmo plano da S. E aí a gente vê o seguinte, que esse ponto aqui, ó, esse ponto e esse ponto aqui vão dar a menor distância entre todos os pontos de R e S. No caso, é o segmento perpendicular às duas, tá vendo? Esse segmento aqui tem o mesmo comprimento de todos esses outros aqui. E qualquer outros dois pontos que eu pegar da reta R e da reta S, esse comprimento aqui vai ser sempre maior que esse daqui. Então, essa vai ser a menor das distâncias entre as retas reversas. Bem, uma vez analisado cada um desses casos, vamos deduzir uma fórmula para calcular a distância entre as duas retas. No caso das retas, diferentemente do que a gente viu até agora, a gente vai ter duas fórmulas que dependem do caso. Vamos lá. Sejam R e S vetores diretores de R e S. E sejam P e Q pontos de R e S, respectivamente. Então, digamos que a gente conhece os vetores diretores de duas retas e conhece um ponto de cada um. No caso, P é um ponto de R e o Q é um ponto de S. E aí, como é que a gente calcula a distância? Podemos dividir o cálculo da distância em dois casos. Que casos são esses? Primeiro, se R e S não são múltiplos,
Quer dizer, no caso que elas são reversas ou concorrentes. Então, a distância de R até S vai ser dada por essa fórmula aqui, que é o produto misto, o módulo do produto misto do vetor PQ, dado por esses pontos, o vetor diretor de R, o vetor diretor de S, dividido pela norma do produto vetorial de R por S. E no segundo caso, quando R e S são múltiplos, ou seja, no caso que elas são paralelas ou coincidentes, a fórmula de distância vai ser essa daqui, que vai ser a norma do vetor PQ vezes R, vetorial, né, sobre a norma de R. Por que divide nesses dois casos? Porque essa fórmula aqui, por exemplo, não contempla esse caso, porque se os vetores forem múltiplos, R vezes S, vetorial, dá zero. Você vai ter um zero no denominador aqui. E aí essa fórmula não é válida. Por isso que a gente precisa dividir em dois casos. Agora que a gente já viu as duas fórmulas, né, fica parecendo que antes de calcular a distância entre duas retas, a gente precisa determinar a posição relativa entre elas, né, para usar uma dessas fórmulas. Mas não. A única coisa que a gente tem que olhar é isso. Se R e S não são múltiplos, aí a gente usa essa fórmula. E se R e S são múltiplos, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Agora, vamos passar a fazer alguns exemplos de aplicações dessas fórmulas. A demonstração dessas fórmulas eu vou fazer em uma outra videoaula para não ficar muito extensa essa videoaula que a gente está vendo agora. Nessa videoaula, o objetivo é aprender as fórmulas e aplicá-las. Vamos passar os exemplos então. Os exemplos são os seguintes. Primeiro calcule a distância entre as retas R com essa equação paramétrica e S dada por essa representação de interseção de dois planos. Como que a gente vai calcular essa distância, então? Primeira coisa que a gente tem que ver se os vetores são múltiplos ou não. Aí eu vou olhar para o vetor diretor da reta R, que é esse daqui, R igual a 1, 3 e 1. E tenho que olhar para o vetor diretor da reta S. Lembrando que a reta S é dada pela interseção desses dois planos. E aí eu posso olhar, se eu chamar esse plano aqui de π1 e esse plano aqui de π2, eu vou olhar para os vetores normais. Quem é o vetor normal de π1? Os coeficientes aqui, que vai ser, no caso, 3, não tem y, é 0, e z é menos 2. E o vetor normal de π2, então esse é normal a π1, e esse daqui é normal a π2, que vai ser 0, coeficiente de x é 1, coeficiente de z é menos 1. Perpendicular a π2. E aí eu vou olhar para o produto vetorial dos dois. Quem é N1, vetorial N2. Fazendo a continha vai dar o quê? Ignora essa coluna e faz determinante. 0 menos com esse menos mais 2. Menos, o do meio tem um sinal de menos. Ignora a coluna do meio e faz esse determinante. 3 vezes menos 1, menos 3, menos esse vezes esse vai dar 0. E a terceira ignora a terceira coluna e faz determinante. 3 vezes 1, 3. 0 vezes 0, 0. Então, esse vetor, coordenadas 2, 3 e 3, ele vai ser paralelo à reta S, né? Porque a reta S é a interseção desses dois planos e, portanto, esse vetor é perpendicular a S e esse também é perpendicular a S, porque S está nos dois planos ao mesmo tempo. Então, eu vou tomar esse vetor como vetor diretor da reta S, 2, 3 e 3. Agora que eu tenho os vetores diretores de R e S, eu calculo o produto vetorial. Vou escrever aqui de novo, vou reescrever. R igual a 1, 3, 1 e S é igual a 2, 3 e 3. Por que eu vou fazer isso? Porque se o produto vetorial der 0, der o vetor nulo, então eu já sei que elas são paralelas ou coincidentes, porque esses vetores vão ser múltiplos. E aí eu uso a outra fórmula. Se não, eu uso a primeira fórmula. Vamos lá, então. Quem é o produto vetorial de R por S? Vou calcular aqui. Ignora essa coluna. 3 vezes 3, 9, menos 1. Menos 3, desculpa. Que é esse determinante aqui. O segundo tem menos. Ignora a segunda coluna. 1 vezes 3, 3 menos 2. E o terceiro, ignora a terceira coluna, vai dar 3 menos 6. E aí eu tenho que esse produto vetorial vai dar 6, 3 menos 2, 1, menos 1, e 3 menos 6, menos 3. Portanto, como esse aqui não é um vetor nulo, esses vetores não são múltiplos, e aí eu posso usar a distância da primeira fórmula. Com isso,
R e S não são múltiplos e, portanto, a distância entre R e S vai ser dada pela primeira fórmula, que é PQ R S sobre a norma de R vezes S. E daí, das propriedades de produto misto, esse produto misto é a mesma coisa desse produto misto aqui, ó. R, S, PQ. Posso trocar a ordem deles, que só vai mudar o sinal. Mas como está em módulo, o sinal vai sumir. Dividido pela norma de, vou repetir, R vezes S. Bem, por que eu estou fazendo isso? Porque isso daqui, na verdade, para eu não ter que fazer o produto misto do zero, eu vou aproveitar o que eu já tenho esse cara aqui. Isso daqui da definição de produto misto é isso. R vezes S, escalar com P vezes Q. Eu já tenho esse vetor, e também eu posso calcular a norma dele aqui. Eu só preciso agora do produto, do vetor PQ para fazer o produto escalar. E aí, vou fazer um asterisco aqui e vamos fazer esse vetor aqui. Para isso, eu vou precisar de um ponto P da reta R. Quem é o ponto P da reta R? Vamos olhar aqui, ó. Eu olho para a equação paramétrica, esse cara aqui está na reta R, menos 1, 2 e 0. Vou pegar o P como sendo esse. P igual a menos 1, 2 e 0. Pertence à reta R. E Q, quem eu vou olhar como Q? O Q tem que estar na reta S. Então, para encontrar um ponto de S, basta eu dar valores aqui. No caso, se eu fizer Z igual a 0, eu vou encontrar o Y e o X, né? Vou copiar isso daqui, lá embaixo. Então, eu copiei de novo o S aqui para ajudar a gente. E aí, uma vez que eu tenho o S aqui, vou fazer Z igual a 0. Se eu fizer Z igual a 0, o que eu tenho? Eu tenho que o Z0 aqui vai me dar 3x. Passa esse 3 para cá. Z igual a 0 aqui. Passo 2 para cá, vou ficar com y igual a 2, e daqui eu tiro que x é igual a 1. Passo 3 dividido. Ou seja, esse ponto com coordenadas 1, y igual a 2 e z igual a 0 pertence à reta S. E daí eu vou tirar o meu PQ, né? Então, isso implica que quem é PQ, o vetor PQ? O vetor PQ vai ser coordenadas de Q menos as de P. 1 menos 1 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. 0 menos 0, 0. E agora sim, eu utilizo isso daqui para terminar essa conta. Então, eu vou ficar com o módulo de quem é o vetor R vezes S, é esse daqui, ó. 6 menos 1 menos 3, escalar com PQ, que é 2, 0, 0, dividido pela norma desse vetor, que é a norma desse daqui. Então, vai ficar 6 ao quadrado, 36, mais 1 ao quadrado, mais 9. Isso vai me dar a distância que eu estou buscando. Quem é essa distância? Fazendo produto escalar aqui, vou ficar com módulo 2 vezes 6, 12. O resto vai dar 0. Dividido por 9 mais 1, 10. 10 mais 36, 46. Então, isso é 12 sobre raiz de 46. E aí, eu termino aqui com essa distância. Então, a distância é esse valor. Se você quiser racionalizar, pode racionalizar, mas não precisa. A distância é dada por esse valor aqui. Agora, vamos passar para o exemplo número 2. O exemplo número 2 diz o seguinte: calcule a distância entre as retas R, com essa equação paramétrica, e S, dada dessa forma. Então, a gente vai proceder da mesma forma. Vou olhar para o vetor diretor da reta R, que é quem? Menos 2, 1 e menos 1, paralelo à reta R. Agora, vou obter um vetor diretor da reta S. Aqui a gente pode proceder como antes, olhar para o vetor normal desse, fazer o produto vetorial. Ou a gente pode achar a equação paramétrica dessa reta, que nesse caso é bem simples, né? Por quê? Porque eu consigo escrever z em função de y, olha só. Note que S posso escrever dessa forma, ó. Z igual a 3 menos y, e x é igual a 6 mais z, passando z para o lado de cá, menos y. E aí, eu posso usar a primeira e ver que 6, quem é z? É 3 menos y, que é igual a 9 menos 2y. Ou seja, o que eu tenho aqui é que S é da seguinte forma:
z igual a 3 menos y e x igual a 9 menos 2y. Se eu chamar y de t, tomar o y como sendo meu parâmetro, eu chego na seguinte coisa. Vai ficar x igual a 9 menos 2t, y igual a t e z igual a 3 menos t. Pronto. Encontrei a equação paramétrica da reta S. E aí, com isso, eu já tenho o meu vetor diretor em um ponto, né? Com isso, o que eu tenho? S, o vetor diretor da reta S, vai ser menos 2, os que acompanham t, menos 2, 1 e menos 1. Note que esse é o mesmo vetor da reta R, né? Esse também é o vetor diretor da reta R. Então, esses vetores, eles são mais que múltiplos, né? Eles são iguais. E aí, eu também posso pegar um ponto e Q igual a 9, o que não acompanha T, o que é independente de T. 9, 0 e 3 pertence a S. No caso, agora eu vou usar a segunda fórmula, porque como os vetores são múltiplos, né, ou elas são coincidentes ou elas são paralelas. Eu uso a segunda fórmula. Aqui, a reta R, a equação paramétrica da reta R, me dá um ponto P da reta R, que é naturalmente esse aqui, 1 menos 1 e 1. Né? Com isso, eu preciso olhar para o vetor PQ. Quem é o vetor PQ? As coordenadas de Q menos as de P, vai ficar 9 menos 1, 8, 0, mais 1, 3, menos 1, 2. E aí eu uso a segunda fórmula. Distância de R até S vai ser a norma de PQ vezes R. Posso pegar qualquer um dos dois, no caso, como eles são iguais, não faz nem diferença. Sobre a norma de R. E aí vou fazer essa conta agora. Vou repetir o PQ aqui, vou colocar um asterisco para indicar que eu vou fazer a conta aqui embaixo. Então, vou colocar o PQ aqui, 8, 1 e 2. O R eu vou colocar aqui embaixo, que é menos 2, 1, menos 1. Menos 2, 1 e menos 1. E vou fazer agora o PQ vetorial R. Mesma coisa que a gente sempre faz. Que é o seguinte, ignoro essa coluna, faço menos 1, faço determinante, menos 2. Ignora do meio, agora aqui o sinal é de menos, faço esse determinante. 8 vezes menos 1, menos 8, menos 2 vezes 2, 4, com esse menos vai dar mais 4. E por fim, ignora essa coluna e faz 8 vezes 1, 8, menos, com esse menos vai dar mais, 1 vezes 2, 2. Eu vou ficar com o vetor menos 3, que vai dar menos 4 com esse menos 4, 8 mais 2, 10. E aí, voltando aqui, vamos fazer essa conta, vai dar, norma desse vetor vai ser raiz desse cara aqui, vai dar 9 mais 16 mais 100, sobre a raiz, agora a norma do vetor R. Vai dar 4 mais 1, né? Cada coordenada ao quadrado somando. E aí, fazendo essa continha, isso vai dar, vou colocar numa raiz só, isso vai dar 125, sobre 4, 5, 6. E aí, 125 é 5 ao cubo, então posso tirar o 5 ao quadrado da raiz, que vai dar 5, raiz de 5 sobre 6, e essa é a minha distância que eu estava buscando. Agora que a gente fez esses dois exemplos, vou deixar um exercício para vocês fazerem, que é o seguinte. Calcule a distância entre as retas R, dada por essa equação paramétrica, e S, cada uma delas. S, no caso, a primeira é essa e a segunda é essa. Repetir o que a gente fez nos exemplos para ver se vocês conseguem fazer. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer esse exercício para ver se você consegue. Enquanto isso, vou ali buscar um café e já volto. E aí, gente, conseguiram fazer? Vamos dar uma olhada na resposta? Então, a resposta é a seguinte. No primeiro caso, a gente pega o vetor R dado pela equação paramétrica, S dado pelo produto vetorial dos dois vetores normais do plano, você obtém S como sendo esse vetor. E aí, R vezes S vai dar isso daqui, que não é o vetor nulo,
ou seja, esses vetores não são múltiplos, você usa a primeira fórmula que a gente viu. Pega um ponto P da reta R, que vem diretamente da equação paramétrica, pega um ponto Q da reta S, só fazer x igual a zero, você obtém y e z, e aí você faz o vetor PQ, que é esse daqui. Usando a fórmula diretamente, você vai chegar em 7 sobre raiz de 26. No segundo caso, você pega o R, dado de novo pela equação paramétrica, é a mesma equação para os dois exemplos, e o vetor S, você pode obter isso daqui igual a gente fez no segundo exemplo, encontrando a equação paramétrica, chamando y de t. Então, tomando P como sendo esse ponto da reta R, Q como sendo esse da reta S, você vai obter PQ. Como os vetores são múltiplos, né? O S aqui, se você multiplicar por menos 1, chega no R, você vai usar a segunda fórmula. Então, você faz PQ vezes R, vai dar esse vetor, e usando a segunda fórmula, a distância de R até S é raiz de 14 sobre 3. Agora, para finalizar, vou deixar um desafio com vocês. O desafio é o seguinte: determine a reta R que contém o ponto P, o ponto A, de coordenadas 1, 3, menos 1, que é paralelo ao plano π e dista 3 da reta S. Então, esse desafio aqui é um exercício um pouquinho mais difícil, é um passo a mais, né? Esses outros que a gente viu até agora é a aplicação direta da fórmula. Esse aqui tem que pensar um pouquinho, mas é perfeitamente factível. Vocês conseguem fazer com tudo que a gente viu até agora. Só tem que pensar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de conta e tenta fazer que vocês vão conseguir. Como é um desafio, não vou dar a resposta. Quero que vocês tentem fazer e deixem nos comentários. Então é isso. E lembrando que se tiver algum erro de digitação, algum sinal trocado, alguma bobeirinha que eu dei nas contas, deixe também nos comentários que eu faço uma errata e coloco na descrição do vídeo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.